Boa noite a todos. É com grande alegria que aceitamos mais esse convite de estarmos aqui com vocês nessa noite de segunda, trabalhando esse texto de Emmanuel. Eu sou um admirador incansável dos textos de Emmanuel porque eu adoro a sutileza, se é que eu posso dizer assim, com que ele puxa as nossas orelhas, com que ele nos cutuca para o aprendizado. E hoje, não menos diferente, mas com um ar de colaboração. Eu gosto quando o Emmanuel chega nesse nível, porque ele nos traz, ele nos eleva, ele nos mostra que, além de errarmos, também somos capazes de aprender. O texto é o capítulo 48 do livro Vinha de Luz, como foi dito. E os textos de Emmanuel, em sua maioria, nesses livros, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Pão Nosso, normalmente começam com um versículo. E o versículo é: pois somos cooperadores de Deus, da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. É importante a gente chamar a atenção que Paulo é um incansável trabalhador de Cristo, mesmo tendo sido, antes de mais nada, perseguidor dos cristãos. Mas ele conseguiu, através da própria imagem do Cristo, na estrada de Damasco, se converter, se melhorar, buscar um novo caminho. E eu gosto quando Paulo nos traz essas cartas, porque é sempre com o espírito de chamamento. Paulo sempre nos cutuca para o bem, sempre nos envolve para o bem, porque ele foi envolvido no bem pelo próprio Cristo, de perseguidor a um fiel divulgador, trabalhando ali lado a lado com Pedro, né? Que era a pedra basilar do cristianismo após a crucificação do Cristo. Então, Paulo sempre nos sugere a capacidade que temos de melhoria, de aprendizado, de construção. E o texto de hoje que Emmanuel nos traz vem falar disso, da nossa capacidade de melhoria, da nossa capacidade de aprendizado e da nossa capacidade de construção. E eu pergunto, alguém tem dúvidas de que nós temos essa capacidade de aprendizado, de melhoria e de construção? Quando nós buscamos o aprendizado do Livro dos Espíritos, 1857, com Kardec, a gente vai ver nas páginas desses livros, nessas 1018 questões que nos são colocadas, que o que se espera de nós é pura e simplesmente evolução, aprendizado, construção de nós mesmos. Não se espera nada mais que isso de nós, feitos espíritos. Assim que transformados em espíritos, assim que passados pelos reinos mineral, vegetal e animal e adentrando no reino hominal, entramos aí numa situação de espíritos simples e ignorantes. Não ignorantes no sentido de estúpidos. Ignorantes no sentido de estúpidos estamos hoje. Antes estávamos ignorantes no sentido de ignorar, de não conhecer. Simples de sermos a essência espiritual, sem nenhum acréscimo por parte de nada ou ninguém. E a partir daí, começamos a nossa construção. A partir daí, começamos o nosso aprendizado. Vejam que Paulo teve um trabalho diferente. Ele teve que produzir uma desconstrução de Saulo para poder empreender a construção de Paulo. E não foi menos laborioso, não foi com menos esforço.
O Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nos conta que ele passou 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Não foi à toa. Foi fazendo o seu aprendizado. Foi fazendo o seu conhecimento. Foi buscando, junto com Barnabé e outros discípulos, o entendimento da palavra do Cristo, do ensinamento do Cristo. Quer um outro exemplo de construção? Depois que Jesus veio com Maria e com José para o recenseamento, eles voltando perceberam sua ausência e retornando a Jerusalém o descobriram ensinando na sinagoga. A partir desse momento, os evangelhos abrem um vácuo e a gente não ouve mais falar de Jesus, a não ser quando chegamos às bodas de Canaã. Aonde esteve Jesus esse tempo todo? Ele que já estava pronto, ele um espírito elevado, filho de Deus, como nós também somos, mas governador do nosso planeta, conforme palavras de Humberto de Campos, em seus livros, Psicografia de Chico. Aonde ele esteve? À época, os fariseus escolhiam os jovens que iriam aprender a palavra, que iriam aprender os ensinamentos. E Jesus foi um desses escolhidos. Jesus esteve presente durante esse tempo nas escolas das sinagogas, aprendendo todos os ensinamentos de Moisés, Abraão, tudo, para se poder tornar melhor, não para nós enquanto cristãos, mas para a época, poder entender a palavra, poder entender aqueles que se diziam filhos de Deus, inclusive para poder contestar, para poder dizer, alguns aqui se assemelham a pragas, alguns aqui se sentam à frente para poder dizer que são filhos de Deus e não são iguais àqueles que se sentam ao fundo, para poder compreender as pessoas da época. Então, o próprio Cristo se mostrou aprendiz na construção de um mundo novo, na construção de um reino de Deus. Ora, se Cristo foi essa pessoa, por que nós não seremos? Porque nós somos diferentes. Nós também somos filhos de Deus, no estágio diverso do Cristo, no estágio diverso de Jesus. Mas somos filhos de Deus. Concordam comigo? Sim, somos. E estamos em constante aprendizado. Concordam comigo? Estamos. E como se dá o nosso aprendizado? Fazendo, errando, corrigindo, se necessário, e sempre ainda é, reencarnamos e fazemos de novo, e erramos de novo, e corrigimos de novo, até aperfeiçoar esse ou aquele ponto aonde somos mais graves em erros. E aí prosseguimos, passando para um outro ponto. Vocês acham que nós melhoramos nesse tempo todo, nessas constantes reencarnações? Melhoramos muito. Pelo menos acredito que não tem ninguém aqui crucificando ninguém, não tem ninguém aqui duelando com ninguém, não tem ninguém aqui decapitando ninguém. Eu gosto de brincar que agora a gente ficou só com os mauzinhos, né? Um orgulhozinho, uma vaidadezinha, um egoísmozinho. Mas ainda temos coisas para nos mudar. Mas o texto fala em
cooperemos fielmente. Se nós ainda não somos perfeitos, como nós vamos cooperar? Pois é. Aí nós colocamos duas situações. Primeiro, precisamos melhorar, precisamos ser perfeitos para cooperar. E segundo, cada um conforme suas obras, suas condições. Com isso, nem Emmanuel, nem Paulo, nem Cristo nos coloca a par do aprendizado e nem nos coloca fora do bem. Porque é na prática do bem, do jeito que dermos conta, que nós vamos cooperar. Primeiro com quem? Isso mesmo. Primeiro conosco. Primeiro com cada um. E depois com o próximo. Moisés, primeira revelação, ele trouxe 10 mandamentos. Não é verdade? Um enunciado, eu sou o seu Deus, Deus único, e aí fortalecia a questão do monoteísmo, um único Deus, e trouxe 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cometer adultério. E aí Cristo veio e reformulou esses 10 mandamentos. O primeiro ele manteve: amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? Vocês lembram? Amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí o dever e a obrigação. Para amar o próximo, ou seja, fazer o bem, eu tenho uma condição: que seja igual eu amo a mim mesmo. Mas como eu vou amar a mim mesmo se eu não me melhorar, se eu não me aperfeiçoar? Então Cristo colocou as duas questões: melhoria e colaboração, sempre proporcionais à nossa melhoria. Bom, caminhamos nessa melhoria, certo? Certo? A cada dia estamos melhores, buscamos ser melhores. Eu diria que meio preguiçosamente, mas sim, o fato de estarmos aqui já demonstra que estamos buscando nossa melhoria. O fato de sairmos daqui com novos pensamentos, novas intenções, significa que caminhamos com essa melhoria. Fazer a melhoria já é uma coisa mais complicada. Infelizmente ainda é complicado. E isso é histórico, e isso é normal. É interessante que assim seja. Não é bom que seja devagar, mas é interessante que assim seja. Kardec colocou para nós uma classificação de mundos. Mundo primitivo, onde o mal prevalece. Mundo de expiação e provas, segundo mundo, onde nós estamos, onde o mal ainda persiste, mas o bem já começa a despontar. Passaremos em breve para o mundo de regeneração, onde mal e bem se igualam. E eu escutei um orador, aliás foi Haroldo Dutra, dizendo que o mundo de regeneração vai ser como um mundo de transição, uma pequena parada em nossa viagem para recobrarmos ânimo e prosseguirmos, porque afinal, de uma certa forma, vencemos o mal. Conseguimos empatar o bem com o mal. Kardec depois continua para o 4º grau de mundos, mundos ditosos ou mundos felizes, aonde o bem supera o mal. Ainda existe o mal, mas o bem supera o mal. E por fim chegamos nos mundos angelicais e celestiais, aonde a preponderância é do bem.
Bacana. Sabemos que estamos no mundo de expiação e provas. Ou seja, ainda mais mal do que bem, apesar do bem começar a despontar. Mas a grande pergunta que eu tenho para vocês é: o que é mundo? E é importante lembrarmos que mundo é diferente de planeta. Planeta é o planeta Terra, é o planeta Marte, é Mercúrio, Júpiter. Isso é planeta. Mundo são as pessoas que habitam esses planetas. Porque eles, essas pessoas, essas individualidades em seus graus de evolução, é que trazem as suas consciências e os seus aperfeiçoamentos, independente do nível. Então, quando eu digo que nosso mundo é um mundo de expiação e provas, e que nesse mundo de expiação e provas, apesar do bem já alcançado, ainda temos mais mal que bem, eu não estou dizendo que o planeta Terra é um mundo mau. E não estou dizendo que o dos 8 bilhões de encarnados, 6 bilhões são maus e 2, 3 bilhões são bons. Eu estou dizendo que individualmente, dentro de cada um de nós, ainda prepondera o mal. Cada um na sua qualidade, cada um na sua quantidade, mas ainda prepondera o mal. Ora, Ledir, se ainda prepondera em nós o mal, como é que nós podemos cooperar fielmente com Deus? Com o bem que já está semeado em cada um de nós. Com o bem que construímos dentro de cada um de nós. Percebam que construímos, não nos foi dado, não foi roubado, não veio um anjo guardião com uma sementinha e plupt, no nosso centro de força coronário para que nós melhorássemos e produzíssemos bem em nós. Não. Nós construímos através do trabalho. Ai, quem não trabalha? Não estou falando do trabalho remuneratório, eu estou falando do trabalho dioturno nosso de existirmos, de pura e simplesmente existirmos, de convivermos, de cuidarmos de filhos, de cuidarmos de esposa, de marido, de trabalho remuneratório, mas também da ajuda voluntária, da existência pacífica no lar. Isso tudo é trabalho. E isso tudo produz evolução. E nós alcançamos hoje um nível de bem que temos, independente desse percentual, 50%, 49%, 1%, atingimos o bem que temos hoje fruto da nossa persistência. Bacana. Persistimos, caminhamos, aturamos nossos maridos, esposas, filhos chatos. Pedimos a Deus paciência com aquele patrão que pega no meu pé. Isso é persistência, isso é aprendizado. Sabe por quê? Observem que estamos na semana entre Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa. Pelas tradições, pelo Evangelho, o que aconteceu na sexta-feira irá ser representado na próxima sexta-feira. A Igreja Católica celebra na chamada Sexta-feira Santa a crucificação do Cristo. Bacana. Só que a igreja, e eu digo a igreja porque eu fui criado na Igreja Católica, ela traz para a gente um retrato de que a crucificação e morte de Cristo foi em busca da nossa salvação. Alguém aqui salva o outro?
Fulano está enveredado no álcool, fulano está enveredado em drogas ilícitas. Fulano adora julgar de forma que gasta o seu dinheiro todo. Qual de nós aqui temos condições de ir lá e salvá-lo? Se eu, enveredado no álcool, na droga, no jogo, não quiser, ninguém me salva. E de uma certa forma foi o que aconteceu. O Cristo morreu, crucificado, e aonde está escrito quantos foram salvos? Nós temos que enxergar sobre um outro ponto. Cristo deixou alguma coisa escrita? Jesus escreveu algum evangelho, algum livro, alguma coisa? Vocês estão tímidos. Escreveu e eu não estou sabendo? Não, não escreveu. Os ensinamentos do Cristo foi por exemplo. Ele exemplificou. Tudo foi por exemplo, inclusive as parábolas. Eram elas histórias que, em sua maioria, se não em todas, contavam as histórias do mundo espiritual. E nos dava ensinamentos morais que a imensa maioria das pessoas ainda não estavam preparados para receber. Por isso se tornava tão estranho. Por isso se tornava tão difícil o entendimento. Mas Cristo ensinou pelo exemplo. E inclusive a sua crucificação e o seu desencarne, o seu desenlace, foi exemplo do quê? Do que nós temos que passar, das dificuldades que temos que passar. E ele passou, e passou de maneira exemplar. Em algum momento se conta que ele pediu para não bater, pediu para não colocar o coroa, pediu para não carregar a cruz. Não. Ele enfrentou o seu calvário do início ao fim. Se ele está exemplificando, ele está nos mostrando a nossa caminhada, a nossa jornada. Que as nossas dificuldades, perda de emprego, saúde frágil, um casamento que por um ou outro motivo teve de ser dissolvido, ou uma confusão, uma falta de diálogo que gera atritos numa relação conjugal. Ele está nos mostrando que isso tudo é a fornada do nosso aprendizado. Isso tudo são dores que temos que passar. Por quê? Porque o mundo é de expiação e provas. Ah, mas porque o mundo é de expiação e provas? Não, porque no mundo de expiação e provas, o mal ainda prepondera ao bem. Mas por que Deus criou o mal? Não, gente, Deus não criou o mal. Deus não é infinitamente bom. Deus não é infinitamente superior a nós. Questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E prestem atenção no verbo. Não se perguntou se Deus existe. Se perguntou o que é, afirmando a sua existência. O que é Deus? Força suprema, causa primária de todas as coisas. Infinitamente bom, onipresente, onisciente, onitudo, como dizia o pessoal dos Amigos da Luz. Um ser assim vai criar o mal para quê? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, nós pegamos lá as leis, lei de adoração, lei de amor, não tem lei de mal. A questão é que a gente precisaria dar um nome quando nós quebramos a lei.
Então, quando nós deixamos de amar, passamos a ter ódio, mas Deus não criou o ódio. Deus criou o amor. Nós é que desvirtuamos esse amor, esse bem, e nos envolvemos no mal. Tudo como fruto de aprendizado. E está no livro dos Espíritos. São exceções os espíritos que conseguem avançar em evolução sem decair no mal. Então, faz parte. É caminho. Qual que é o nosso intuito? Chegarmos lá no 5º grau dos mundos celestiais, bons, e fazermos uso de uma palavrinha maravilhosa, que o Cristo já faz uso dela. Co-criarmos com Deus esse universo. A ciência já descobriu que o universo não para, ele continua se desenvolvendo, continua crescendo. Quando acha que chegou no fim do universo, olha mais um pouquinho, tem mais galáxia, tem mais planeta. Então Deus cria continuamente e nós cocriamos com Ele. Aí a gente volta. Poxa vida, mas se nós somos maus, como é que nós vamos cocriar com Cristo? E aí eu trago para vocês uma passagem do livro Nosso Lar, onde André Luiz estava a fazer a refeição junto com Lísias e sua mãe, se não me falha a memória, Lúcia. E naquela refeição, André Luiz chama a atenção que no nosso mundo, aqui encarnado, os alimentos são mais materiais, são mais grosseiros. E já a refeição em nosso lar são frutas mais tênues e sopas. Já avisando a vocês, quem gosta de carne, como carne aqui, porque quando for para o nosso lar é sopa. E aí ele questiona por que lá era essa coisa tão sutil e na terra tão grosseira. E aí quem vem dar um show de bola, né? Como a gente costuma dizer aqui, quem vem explicar isso é a mãe de Lísias. E ela diz: enquanto encarnados, a matéria grosseira necessita de alimento grosseiro. A partir do momento que estamos aqui em nosso lar, também a alimentação tende a ser sutil, como as nossas formas são sutis aqui. E à medida que evoluirmos, a nossa alimentação se tornará ainda mais sutil. Até que, quando nos tornarmos espíritos de luz, espíritos felizes, espíritos celestiais, nos alimentaremos de uma única substância, do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nos alimentaremos do amor de Deus. E aí, ela se refere à única e exclusivamente do amor de Deus. Por quê? Porque a matéria grosseira de hoje, que vai se tornar mais sutil em nosso lar, que vai se tornar mais sutil numa colônia acima de nosso lar, que vai se tornar ainda mais sutil em mundos mais evoluídos, como Saturno, Júpiter e Urano. À medida que a gente evolui e ela se sutiliza, ela necessita de menos matéria, menos substância e mais amor. Agora, devemos entender com isso que não nos alimentamos de amor hoje? O que nos sustenta para criarmos nossos filhos, para cuidarmos de nossos pais, para ajudarmos quem necessita? É o amor. É a vontade de amar ao próximo. Nos foi trazido que o amor que Jesus sentia para nós, sente por nós, é um amor incondicional.
E que o amor que nós conhecemos mais próximo ao amor de Jesus por nós é o amor de mãe. E que a gente não tem que contestar. É maravilhoso. Ah, mas aquela mãe... Não. Casos pontuais se trata pontualmente. Amor de mãe é sem igual. E mesmo assim não é sequer próximo ao amor que Cristo sentiu por nós. O amor incondicional. É aí que nós temos que chegar para construirmos melhor, para cooperar fielmente nesse amor incondicional. Tá, mas eu ainda não consigo esse amor incondicional. Aprimore, esforce, trabalhe. Ah, mas como eu consigo esse amor incondicional? Paulo, na carta aos Coríntios, ele tem também se não me engano, é o próprio capítulo 3, aonde ele traz um texto maravilhoso e que vocês já devem conhecê-lo, porque ele foi musicado na música Monte Castelo, de Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade e por aí vai. Mas quando a gente pega esse texto na literatura espírita, a palavra amor é trocada pela palavra caridade. Então, o que a Igreja Católica coloca para nós como as virtudes teologais, fé, esperança e amor, a doutrina espírita traz para nós como fé, esperança e caridade. Poxa vida, mas amor não é muito maior que caridade? O que vocês acham? Não é não. Aí Herculano Pires nos diz que amor, que caridade é amor em movimento. Então, quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele quer dizer fora do seu amor movimentado, fora da sua atitude amorosa, fora do seu amor incondicional como o do Cristo que veio exemplificando para nós, não há salvação. Simples, né? Ou seja, se nós queremos melhorar, é só amar. É simples. A questão é que a gente não quer amar direito. A questão é que a gente não para ver aonde nós não amamos. Nós vamos continuar colaborando. Nós vamos continuar cooperando com Deus. Nós vamos continuar agindo na cocriação dos mundos, mas com a nossa pequena contribuição. Vocês sabem, individualmente, e não precisa dizer agora, mas pensar, aonde estão os defeitos de cada um de vocês? Porque se fossem perfeitos, não estavam aqui, né? Vocês conseguem falar assim, não, ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Alguns balançaram a cabeça assim, outros balançaram a cabeça assim, outros nem balançaram a cabeça, falaram, não vou nem balançar a cabeça. Uma vez alguém virou para mim e falou assim, eu queria fazer regressão, como é que chama? Regressão de vidas passadas. Ah, para que você quer fazer regressão de vidas passadas? Porque eu sabendo aonde eu errei, eu posso corrigir agora. Maravilha! A ideia é interessante. Mas você não precisa fazer regressão de vida passada. Não tem necessidade de você buscar alguém para te levar atrás, sabe lá se depois ele vai te trazer, para você saber aonde você errou. Vocês concordam que as reencarnações repetidas vezes são para nos aprimorar? Se são para nos aprimorar, nós estamos na nossa melhor versão.
Nós estamos na nossa melhor condição, desde criados simples e ignorantes. Bacana. Nós temos uma ferramentazinha que pouca gente usa. Às vezes a gente nem lembra dela, chamada consciência. Busquemos em nossa consciência nossos sentimentos. Simples. A gente consegue fazer isso na vida normal. Vai assistir um jornal, um telejornal, e aí na hora que falar assim, porque fulano matou a filha e o irmão, aí se vier aquele pensamento, nó, se fosse meu vizinho enchia de porrada, você já sabe qual pensamento você tem dentro de você. Se por outro lado você pensa assim, poxa vida, essa família não merecia isso, você já sabe que a compaixão está dentro de você. Mas você está enganado, porque se a família está passando por isso é porque precisava. Nós não somos submetidos a nada do que nós não precisamos. É aquele velho ditado dos nossos pais, Deus não dá carga pesada a ombro fraco. A carga que carregamos é absolutamente a carga que nós necessitamos. Chico já disse, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Estamos no endereço certinho que precisamos. Para quê? Para o nosso aprendizado. A grande questão é, eu aproveito ou a minha mãe é chata? Eu aproveito ou meu patrão pega no meu pé? Eu aproveito ou a vida é muito dura comigo? E Deus não podia ter feito isso comigo. Como é que ele me põe encarnado sem cabelo, gente? Com tanta gente cabeluda e eu sem cabelo. Deus não podia ter feito isso comigo. Isso é ter dó sem conhecimento de causa. A nossa grande questão é que a gente não quer parar para pensar no que a gente faz. Santo Agostinho diz, de noite, na sua cama, pensa como é que foi seu dia. Pensa tudo aquilo que você fez, de bom e de não tão bom. O que você fez de bom, mantém. Tá bom. O que você fez de não tão bom, muda para o dia seguinte. Traça um novo plano. E aí você vai caminhando. Você vai se fortalecendo. Olha só. Se eu, no dia de hoje, fiz algo de ruim, e antes de dormir, coloquei na minha cabeça, não, amanhã eu não vou fazer isso mais, vou me esforçar para não fazer. Eu estou ou não estou cooperando com Jesus? Eu estou ou não estou cooperando com Deus? Estou. Estou cooperando. Quando eu era adolescente, me contaram uma piadinha, viraram para o menino pequeno e falou assim, aqui, você diz que você está bonzinho, mas você deu 3 cocão, 3 pancadinhas na cabeça do seu irmão. Por que você está bonzinho? Uai, eu tinha prometido 5, só dei 3. Já evoluiu, já melhorou. É isso. Só que a gente tem que saber que está fazendo isso. Porque aí a gente coopera. Para aquele menino que ia tomar 5 cocão e só tomou 3, já estava no lucro. Para aquele que amanhã, que hoje nós passamos e nem olhamos a sua miséria e a sua dificuldade, se amanhã a gente já lhe dirigir a palavra e perguntar o que eu posso ajudar, já é lucro. E eu já estou cooperando fielmente com Deus. E aí a gente cumpre o que ele disse. Amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Porque nós buscamos a nossa melhoria para buscar também a melhoria do outro. E sabendo que cada ato de bondade, cada ato de melhoria individual é a nossa pequena contribuição para com Deus. Porque se eu melhoro, eu faço um mundo pular de expiação e provas para regeneração. Se eu melhoro mais, ele vira ditoso. E se eu melhoro mais, eu começo a produzir Cristos. Nós nos tornamos Cristos. Se alguém não tem uma meta, coloque como meta, eu quero ser Cristo. Isso não é crime não, gente. Não é ambição não, é foco. É meta.
Ele não exemplificou? Se ele exemplificou, é para a gente fazer igual. Se é para a gente fazer igual, é para sermos espíritos crísticos, espíritos bons e espíritos que cooperam fielmente com Deus. Que Jesus abençoe, que eu possa ter colocado uma sementinha em cada um de vocês e que ao sairmos daqui possamos pensar em agir. Teoria é bom, fenômeno já é passado, agora é a nossa vez de agir e de movimentarmos, co-criando com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês.